Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da Exceed. Seja bem-vindo na Linha de Frente, um programa com investidores e grandes executivos e startups do país. A galera que está de fato lá na ponta, na linha de frente, tomando as decisões mais importantes se crescer uma startup. No episódio de hoje a gente conversou com o João Viana, ele é um dos cofundadores da Loft. A Loft é uma startup completamente ponto fora da curva, já recebeu mais de 250 milhões de dólares em menos de 2 anos de vida e já é considerada um dos unicórnios brasileiros. Nesse episódio, a gente fala bastante sobre as inovações por trás da Loft, que vem trazendo soluções que há muito tempo não se via nesse segmento, o impacto da pandemia no segmento imobiliário, que foi um dos mais afetados, questões de cultura, como crescer uma empresa de forma tão rápida e manter uma cultura sólida. Bem, isso e muito mais. Espero que você aproveite esse episódio. João, baita prazer ter você aqui na linha da frente com a gente. Uma pessoa com uma história aí de empreendedorismo incrível, numa startup que é completamente diferenciada no meio das outras startups. Fazer uma rápida apresentação sobre você, João, se você me permite. Você foi fundador da Maison São Paulo, nasceu no Brasil, se formou em economia, entrou para a Natura na área de business development e sales, depois acabou fundando uma empresa de cosméticos em 2008, depois se juntou ao grupo Smartco como general manager no Brasil, depois ficou alguns anos aí focando na questão de compra, venda de apartamentos e aí culminou com a Maison São Paulo e a sua entrada para o Loft, se juntando ao Mati, ao Florian e ao Florian, essa startup incrível que vem crescendo absurdamente e se tornou basicamente um unicórnio brasileiro, o 11º do país. Cara, super prazer. Estamos também aqui presentes com o Anthony McCartney, nosso sócio e diretor de investimentos, que tem um baita aí know-how na parte financeira. Prazer, né? Cara, super prazer estar com vocês aí. Obrigado pelo convite. Vai ser muito bacana a gente trocar aqui algumas experiências e algumas ideias também. Foi um prazer estar com vocês. Pô, prazerzaço, João. Vamos lá, cara. Conta um pouquinho aí sobre você, sobre o nascimento da Loft, como é que foi essa sua entrada para a Loft, se juntando aí ao Mati e ao Florian. Cara, fazendo uma história longa curta, em 2016 eu fundei a Maison São Paulo, que era uma empresa que fazia o ciclo de compra, reforma e revenda de apartamentos, especificamente em bairros nobres de São Paulo, focado mais no alto padrão. E essa startup cresceu muito rápido também. E no começo de 18 eu estava levantando um primeiro FI, um fundo imobiliário, porque esse é um modelo de muita intensividade de capital. E aí nessa rodada eu fui falar com muita gente, fui conversar também muito com o pessoal da Endeavor, que, cara, me ajudou bastante em todo o processo. E a Endeavor me colocou em contato com vários empreendedores para ajudar nessa rodada de captação. E um deles foi o Florian. Florian e o Mati tinham acabado de vender uma participação importante na Print. Eles estavam olhando qual seria o próximo passo deles, estavam olhando alguns mercados, algumas indústrias. Uma delas era o mercado imobiliário. E a gente se conheceu, foi tomar um café, se deu bem, viu que a gente tinha um alinhamento grande de cultura, de valores e assim por diante. E a gente depois teve uma sequência de conversas e reuniões e fizemos um speed dating. Rapidamente a gente decidiu, então, juntar forças para criar um negócio grande que acabou gerando uma Loft. Então, oficialmente, a gente começou a Loft mesmo no final de julho, começo de agosto de 18, mas a gente começou a trabalhar juntos em março, cara, que a gente começou a realmente trabalhar bastante juntos. Isso é uma coisa super interessante que alguns empreendedores passam em suas vidas quando modelos de negócio são muito similares a outras empresas, então às vezes rola merge, acquisition, esse tipo de coisa. Como é que foi você, como o fundador, já procurando crescer e expandir seu business da Maison São Paulo, que era uma startup que aparentemente tinha um propósito similar, assim, juntar com outros 2 empreendedores para criar um negócio similar ou, ao meu ver, escalável a nível mundial, né? Como é que foi a sua tomada de decisão em relação a isso? Eu acho que teve algumas coisas. Eu enxerguei uma complementaridade muito grande, assim. O Florian tem todo esse lado de um conhecimento de tecnologia que eu conhecia muito pouco, então eu aprendi muito de tecnologia depois que a gente começou a trabalhar junto. O Mati tinha esse lado muito forte, cara, de ligação com investidores internacionais e uma ponte muito forte. E eu diria que essa junção forma o que eu chamo de molécula perfeita. Então eu tinha muito conhecimento do mercado de real estate e muito conhecimento sobre a jornada de 3 players muito importantes para o nosso negócio, que é a jornada do comprador, do vendedor e do corretor de imóvel. E eles tinham esses outros conhecimentos que eram realmente muito complementares. Então, a gente já conhecia alguns modelos fora que estavam escalando numa velocidade interessante. Então, a gente sabia que o modelo que a gente tinha em mente, ele era escalável já, só que faltava juntar essas peças para formar essa molécula perfeita. Então, acho que a junção disso ficou muito claro para a gente logo no
no começo que seria 1 mais 1 mais 1 é igual a 10 ali. A gente começou isso 3 juntos, mas rapidamente a gente trouxe outros talentos muito importantes, como o Cris, que ajudaram a formar essa molécula perfeita para a gente conseguir fazer com que a Loft escalasse muito rápido. A decisão ficou muito clara quando eu vi que a gente tinha essa complementaridade mesmo de talentos. Que na real é o que forma uma grande empresa, né? São os fundadores e o talento que você consegue reter, né? E cada um na sua área de expertise complementando um ao outro. E aí vocês criaram a Loft, cuja proposta é comprar, reformar e vender apartamentos. E aí por trás da Loft, como você até falou sobre o Florian, existem muitas inovações, principalmente na entrada da Loft bairro por bairro, que levanta as matrículas de imóveis aí na região, insere num banco inteligente para conseguir estimar um preço justo, que é um dos problemas, né, das pessoas, da sociedade, de fato, precificar o seu imóvel quanto ele vale. Vocês usam a tecnologia para isso, com base de dados. Vocês fazem as reformas de forma padronizada, né, através do sistema, buscando eficiência de custos, linkando com redes de parceiros pré-determinados, aí, buscando materiais e parceiros de forma que conseguem sincronizar perto da localidade dos edifícios. Por que vocês acabaram escolhendo esse problema da compra e de venda de imóveis? Fala um pouquinho aí sobre essas inovações que estão por trás. Primeiro, o tamanho do mercado é gigante, né? Então, a gente escolheu entrar no mercado que fosse muito, muito grande. Então, a gente fez essa escolha. Quando a gente olha o mercado imobiliário, esse é um dos maiores mercados em todos os países. Depois, você tem um problema muito grande. Você comprar ou vender um imóvel residencial no Brasil é um grande pesadelo em todas as etapas do negócio, desde, como você mencionou super bem, a precificação. Então, um dos grandes problemas, há algum tempo atrás, antes da Loft, era como você conseguir precificar os imóveis. Não existia uma base pública acessável de transações que você conseguisse criar modelos estatísticos bons o suficiente para você conseguir ter previsibilidade e entender como precificar adequadamente. Depois tem toda a jornada de busca dos apartamentos, que é muito difícil. Isso é um mercado muito fragmentado. Então, hoje, quando você decide comprar um apartamento numa cidade onde a Loft não atua, basicamente a pessoa tem que lidar com 25 imobiliárias diferentes, porque ela descobre que o estoque que está à venda naquela cidade ou naquele bairro, ele está fragmentado em várias imobiliárias e não existe colaboração entre elas. Então, é um verdadeiro pesadelo o processo de compra. Depois tem toda a parte documental, que é muito difícil também. Mesmo quando você recebe um imóvel pronto de uma construtora, não é que você consegue se mudar no dia seguinte, né? Você tem uma obra para encarar importante ainda. E isso é um pesadelo, na verdade, global, não é só no Brasil também. O processo de reformar uma casa ou um apartamento é algo que, enfim, a gente está reinventando com tecnologia, mas a gente sabe que é algo que é uma dor muito grande no mundo inteiro. E aí, como é que você consegue fazer uma obra que antes levava 7, 8 meses, a gente conseguir executar em 3, com um custo mais eficiente e com uma qualidade superior ao que a gente tinha antes, para a gente conseguir fazer isso só por meio de tecnologia. E por último, o processo de venda também ainda era um processo muito difícil no mercado secundário. Então, a gente conseguia estruturar um modelo que funcionasse bem. Então, hoje, na Loft, a gente começa a vender os apartamentos logo na semana em que a gente compra. Então, isso faz com que o ciclo inteiro fique mais reduzido também, fazendo com que a experiência do comprador seja melhor. Para a gente conseguir fazer isso numa escala muito, muito grande, só com tecnologia. Então, hoje a gente analisa centenas e centenas de deals semanalmente, precifica todos esses apartamentos, manda propostas quase que instantaneamente, e você tem um funil que processa tudo isso para que você tenha uma experiência muito boa ao longo de toda a jornada. E, cara, só é possível fazer isso usando muita tecnologia mesmo. Recentemente eu vi o primeiro caso de uma venda 100% digital, né, de um imóvel. E eu fiquei muito curioso, porque a parte que me gerou mais curiosidade é justamente ir no cartório, né? Você pode compartilhar com a gente como que vocês conseguiram fazer esse processo 100% digital? Acho que tem algumas coisas bem bacanas. A gente já vinha se preparando, do ponto de vista de tecnologia e processos, para vários avanços que a gente está vivenciando agora com essa pandemia que a gente está vivenciando. E aí, a frase que a gente já ouviu algumas vezes essas semanas é que a gente está vendo avanços que levariam 5 anos acontecerem em 5 semanas. E esse foi um deles. Então, um desafio já inicial era você fazer com que a pessoa conseguisse fazer uma proposta num apartamento sem nunca ter visitado ele. Esse era um primeiro grande desafio. E antes da pandemia acontecer, 80% do portfólio da Loft já contava
funcionava com visitas virtuais, então você conseguia vídeos, então você conseguia fazer e tomar a decisão de pelo menos você conseguia descartar grande parte dos apartamentos que não te interessavam sem sair de casa. Então, a minha expectativa é que, em vez da pessoa levar, sei lá, visitar 60 apartamentos para escolher 8 ali e no final comprar um, ela então visitasse 8 apartamentos só e comprasse um. Nesse caso, a gente continua tendo propostas de pessoas que não visitaram o apartamento presencialmente. Então, teve essa primeira etapa que foi muito importante de mudança aqui também. Depois, todo o processo de análise documental e cartório, a gente tem duas etapas aqui, que é o cartório de registro de imóveis, que já estava mais automatizado e tudo, já estava mais eletrônico, e tem um cartório de notas que segue uma regulamentação estado por estado. E aí a gente conseguiu, com iniciativa junto a cartórios e junto ao setor público também, fazer essas evoluções e conseguir fazer a primeira escritura totalmente digital. Então, foi um primeiro passo. Em São Paulo, essa é uma legislação ainda provisória, ela tem duração de 30 dias, mas a nossa expectativa é que, uma vez que você começou esse processo e todo mundo começa a experimentar e se adequar, que isso vai continuar permanecendo mesmo depois desse período inicial de 30 dias. Então, foi uma super vitória. A gente sabe que uma das grandes barreiras do processo de compra e venda é a parte documental e a burocracia para você conseguir comprar ou vender um imóvel no Brasil. Muito bom. Então, essa legislação, ela libera o cartório online, basicamente. Exatamente. E a gente faz esse push muito grande, está sempre em contato com cartórios de notas e de registro de imóveis, procurando até contribuir com tecnologia para eles acelerarem esse processo de digitalização deles. Foi um marco importante aí para essa etapa do processo. Ou seja, uma série de inovações, tanto do ponto de vista de dados, da triangulação desses dados e ganho de eficiência, quanto do ponto de vista de tirar a burocracia, quanto outro ponto de vista de melhorar a experiência do cliente, para o cara não ter que ficar perdendo tanto tempo. Eu mesmo estou numa fase da minha vida buscando aí apartamentos e é extremamente chato, assim. Já passei por situações do tipo ter que estar andando na rua, anotando plaquinha, telefone para poder ligar, para poder ir. Esse tipo de experiência é incrível, porque é uma compra super complexa, né, que demora muito tempo e vocês conseguem acelerar nesse quesito. Agora, João, você falou sobre um aspecto que o mercado é muito fragmentado, né? Tem uma série de imobiliárias, elas não se falam, não se ajudam. Agora, no online, eu vejo que tem grandes players, do tipo Zap Imóveis, Quinto Andar. Não sei se o Alugue Temporada chega a fazer também compra e venda de apartamentos, mas tem esses dois players são bem já conhecidos e consolidados no mercado online. Quinto Andar também crescendo absurdamente. Qual é o diferencial da Loft desses players? Como é que você se posiciona de uma forma diferente? Eles fazem funções diferentes do que a gente faz. Então, uma coisa que a gente acredita muito para que você tenha uma experiência muito boa é que você, de alguma forma, controle o supply, ou seja, você consiga controlar mais sobre o apartamento que você está comercializando, ter certeza de que ele passou por um processo de diligência documental, que você tem a planta, que os dados são precisos e assim por diante. O que a gente vê nos portais, portal no Brasil, ele é muito uma versão online do que eram os antigos classificados. O lado positivo é que você consegue fazer filtros um pouco mais eficientes do que como você tinha num jornal impresso. O lado negativo é que você tem muitos dados que são imprecisos e você também tem uma repetição de anúncios muito grande. Isso faz com que a experiência do comprador, quando está buscando um imóvel, não seja uma experiência tão boa. Então, é muito comum, quando você faz um determinado filtro em algum bairro, você enxergar o mesmo apartamento 20, 25 vezes, porque ele está sendo anunciado pelas diferentes imobiliárias por conta daquela pulverização que existe no mercado brasileiro. Você acabou de me dar uma explicação de um problema real que eu tenho. Quantidade de vezes que eu vejo aqui, eu fico me perguntando, cara, por que 3 vezes o mesmo apartamento? Eu acabei de descobrir que é por conta, então, das imobiliárias botando o mesmo apartamento à venda. Exatamente. E aí tem uma decisão super difícil do portal, que, por exemplo, quando você pega portais como a Zillow, nos Estados Unidos, que é uma super referência, eles tomaram uma decisão de ter um listing por unidade. Só que quando você faz isso, no modelo de receita atual dos portais, você tem que cortar a receita na carne. Se você tem duplicidade de 20 vezes o anúncio, você vai dividir sua receita em 20 vezes. É muito difícil você tomar essa decisão. Você teria uma experiência melhor, mas, por outro lado, você teria uma queda de receita muito grande. Essa é um pouco da nossa visão dos portais. O Quinto Andar, ele atua bem na distribuição dos toques de locação e ajuda no processo de onboarding dessa pessoa que está alugando
apartamento. E uma das coisas importantes que eles criaram, foi acho que um milestone do quinto, foi tirar aquela pessoa do fiador. Então, uma das maiores dificuldades de você conseguir alugar um apartamento no passado era você ter que ter um fiador e o contrato era mais complexo. Porém, quando você olha do ponto de vista do supply também, o quinto hoje não controla o supply que está lá anunciado. Então, aqueles apartamentos que estão lá, geralmente são apartamentos de pessoas físicas que muitas vezes não fazem uma gestão profissional dos ativos que eles têm. Então, você acaba encontrando um estoque ou um inventário mais velho, é muito difícil encontrar um apartamento reformado. Então, a experiência de você achar um bom produto também é algo que a gente vê ainda com uma certa deficiência, assim. Mas tem todos os méritos. Tanto os portais quanto o quinto, cada um tem as suas evoluções que ajudaram a formar o mercado como está hoje. Sensacional a explicação, João. Eu entendo que toda essa sua tecnologia de dados, de experiência e tudo, até motivo também do investimento feito na Loft, o último pelo menos, está muito focado em expansão, né, global, ter uma tecnologia capaz de replicar isso, né, particularmente como uma scale-up faz, que é preparar o seu modelo de negócios para alcançar o mundo. Os desafios, a oportunidade de replicar essa tecnologia que foi feita aqui, nacional, como vocês acabaram de falar, questão, por exemplo, de cartório, que é uma coisa que acho que é bem particular aqui do país. Como é que é os desafios e a oportunidade que você vê de replicar essa tecnologia a nível global? Vocês já estão aí prevendo a entrada, se não me engano já entraram, por exemplo, em outras cidades do mundo. O bacana é que quando você olha esse mercado e quando você olha, dá um zoom out e olha mais globalmente, você começa a perceber que as características que existem em grandes cidades em países em desenvolvimento são muito parecidas de um país para o outro. Quando você pega, São Paulo, capital, é uma cidade que foi mal planejada, e aí você tem uma concentração muito grande, uma verticalização muito grande em bairros que são muito demandados. Você pegar no Rio, a zona sul do Rio, acontece a mesma situação. Se for para a cidade do México, você vê a mesma situação. Se for para Buenos Aires, você vai ver a mesma situação. Alguns países da Ásia, você vê a mesma situação. Então, a jornada de compra e de venda de imóveis nesses mercados, grande parte das vezes passam pelas mesmas dificuldades. O que a gente enxerga é que a gente consegue criar uma plataforma que você consiga atravessar as fronteiras e aplicar o mesmo modelo de negócios para problemas que são muito similares de um país para o outro. É isso que levou a gente a já começar a dar esse passo de internacionalização e de abrir outras cidades também. A gente enxerga que tem bastante espaço, porque esse é um problema enorme para vários outros países também. Com certeza. E assim fica até mais fácil você escalar, né? Falando em escalar o negócio, né? Em relação ao investimento, né? É até bacana comentar que, assim, a trajetória da Loft chama muita atenção pela rapidez, né, com que ela captou no mercado, né? Como você falou, 2018, a gente tem aí quase 2 anos, já foram aí 3 aportes financeiros, totalizando mais de 260 milhões de dólares, e o último foi um aporte de 175 milhões de dólares, feito por alguns investidores que nunca tinham investido no Brasil, né? O primeiro investimento deles aqui. O fundo Andreessen Horowitz, que é bem conhecido, né? Do Ben Horowitz, do Mark Andreessen, né? Investiu vocês aqui com o primeiro investimento no Brasil. E vocês são hoje um unicórnio, né? 11º unicórnio do país. Você pode contar para a gente um pouquinho dessa trajetória atípica, né, em relação à captação de investimento, que é uma coisa tão difícil, é muito empreendedor, né? Esse é um bom ponto também. Quando a gente começou e a primeira rodada que a gente já teve, a aporte da Andreessen e tudo, algumas coisas foram muito importantes. Saber que o time era um time de second-time entrepreneurs com sucesso. Tanto a jornada da Print, por um lado, quanto a jornada da Maison, por outro lado, foram jornadas que ajudaram bastante a gente formar um background para a gente conseguir fazer essa primeira captação. Esse foi a resposta para essa primeira rodada de investimento. E isso também veio muito do trabalho do MAT com a relação desses investidores internacionais e com alguns desses VCs também. Basicamente, o que eles enxergaram foi um time muito bom, com um background muito bom e um mercado gigante, que estava ainda com um mato muito alto. Olhando do ponto de vista do VC, cara, o que eles querem é investir em times muito bons com oportunidades de multiplicar por 100 vezes o investimento deles. A gente, no primeiro ano, a gente colocou metas bem agressivas de crescimento, de entrega, e compartilhou isso com todos os investidores. Então, do começo da primeira rodada até a segunda rodada, a gente superou todas as expectativas que a gente tinha estabelecido. E isso foi muito importante para a gente conseguir, então, levantar essa segunda rodada com sucesso, num prazo bom também. E aí, é claro, de novo, você
estabelece um novo patamar mais agressivo e, enfim, com metas mais altas, e que foi o que a gente estabeleceu para o ano de 2019. E 2019 foi um ano super intenso de execução, então a gente saiu basicamente do primeiro apartamento em 18 até centenas de apartamentos em 2019, acelerando muito essa curva, e de novo a gente conseguiu superar todas as expectativas que a gente tinha gerado depois que a gente fez a captação da segunda rodada. E isso viabilizou com que a gente fizesse a captação da terceira rodada também. A base, cara, para isso foi ter uma visão muito clara de onde a gente queria chegar, ter conseguido atrair um time extremamente bom, assim. Então, desde o P1 na Loft, a gente conseguiu trazer um time de pessoas excepcional, assim, que tem crescido bastante junto com a gente e que tem viabilizado, enfim, o resultado que a gente tem entregue. E o outro lado é saber que a gente está no começo ainda, né, cara? A Loft não tem 2 anos ainda, a gente provou algumas coisas, mas a gente tem muita coisa para provar para frente. Eu diria que a gente teve uma primeira fase até que era a fase muito concentrada em iBuyer, então a gente sabia que o iBuyer era um caminho para a construção de algo maior, que é algo que a gente começou no final do ano passado, que é o modelo que a gente chama de Marketplace, onde a gente já tem apartamentos que não são nossos dentro da plataforma, só que com uma experiência muito superior para o consumidor final, que você tem apartamentos que passaram por uma diligência documental, os dados são precisos, você não tem duplicação de anúncios, você consegue agendar uma visita online, tem visitas virtuais, etc. E é o que a gente enxerga, enfim, como sendo o começo do futuro da Loft também. A gente realmente ser uma plataforma bastante extensa, em que a gente consiga atender a necessidade de consumo de real estate residencial das pessoas, desde o primeiro contato que ela tem com a primeira casa que ela vai querer comprar, até as outras etapas que ela vai passar na vida dela também. Uma curiosidade que eu tenho, que a gente leu, né, é que numa dessas captações, alguns investidores, empreendedores bem conhecidos no mercado, como o Max Levchin, do PayPal, o próprio David Vélez, do Nubank, eles investiram na Loft. Então, são empreendedores, né, pessoas individuais que aproveitaram essa captação para também entrar virando aí acionista da Loft. O que você acha que atraiu esses investidores para participarem da captação? Foi mais um contato mesmo pessoal dos fundadores da Loft, ou eles procuram esse tipo de investimento por acreditarem que tem retornos potenciais financeiros bem elevados? Acho que foi uma combinação dos dois. Acho que muito do bolso dos fundadores, então, em especial, Florian e o Mark tiveram um papel importante nos investidores internacionais, mas desde a primeira rodada, a gente tinha muito menos espaço do que demanda de gente querendo investir. Então, a gente também teve que selecionar muito bem quem poderia investir nessas primeiras rodadas. A gente era importante também ter um grupo de investidores que fosse ajudar a gente, contribuindo não só em forma com dinheiro, mas também em forma intelectual para o desenvolvimento do negócio. Acho que quando a gente estava fechando a primeira rodada, que você já não tinha mais espaço, isso acaba também se espalhando e outras pessoas já acabam se interessando por investir na companhia. A gente teve isso na primeira, na segunda, agora na terceira rodada também. Na primeira, era muito investindo nas pessoas, estavam começando e na ideia do projeto, porque era só um projeto naquele comecinho, e depois nas outras, baseado no resultado que a gente estava entregando mesmo. Agora, João, eu fiquei curioso. Muitos fundos internacionais, você falou que existe essa relação do MAT com esses fundos internacionais, e isso é um problema também que empreendedores passam aqui diariamente. A dificuldade, primeiramente, de ter os contatos, né, diferente do MAT, ter os contatos com o do SER, com outros modelos de busca, tipo o Exceed, que pode ser online. Por que essa busca por internacionais? Qual a diferença dos fundos internacionais para os fundos nacionais? Isso é uma questão de mindset, de investir lá, ter uma cultura mais focada em fluxo de caixa futuro, diferente da mente daqui, que querem resultados mais de curto prazo. Explica um pouco pra gente. Cara, bom ponto. Eu acho que é o seguinte, o modelo de negócios de iBuyer, que é o modelo inicial da Loft, é um modelo altamente intensivo em capital. E tanto que além do investimento de VCs, a gente tem investimento em outras plataformas por meio de fundos imobiliários. Mas o fato de que boa parte desses investidores já estavam familiarizados com o modelo de iBuyer ajudou bastante também. A Loft foi o primeiro iBuyer no Brasil. Só desculpa te interromper um pouquinho. Quem está assistindo a gente, o que é o modelo de iBuyer, para a galera que está em dúvida? iBuyer é um modelo em que você consegue oferecer uma proposta instantânea para um vendedor de um imóvel. Então, em vez de ele levar, sei lá, meses ou no Brasil anos para conseguir vender o apartamento dele ou a casa dele, ele oferece isso para uma empresa que vai entregar uma proposta instantânea para ele. Ele consegue vender o imóvel à vista em muito menos tempo, recebendo um valor às vezes menor também, mas que isso dá uma agilidade, uma liquidez para um ativo que é altamente ilíquido. Então, essa é a base do modelo do iBuyer. É um
modelo muito intensivo de capital, porque você traz os ativos para o balanço da companhia. A gente sabia que existe essa barreira de entrada para esse modelo, o tamanho do investimento que você precisa fazer, e a gente sabia que isso, para o tamanho do cheque para esses fundos, era proporcionalmente menor do que para outros VCs que atuam no Brasil. A gente teve fundos brasileiros que entraram também, mas eles entraram com cheques bem menores do que os fora entraram. Então, para mim, está muito relacionado a isso, ao tamanho do cheque relacionado à intensividade de capital que existe nesse modelo de negócio. É uma empresa, né, nos Estados Unidos, uma startup que começou antes, né, e grande sucesso lá é Open Door, né? Open Door é bem famosa. E esse modelo que você falou de iBuyer, né, de flip apartamento. Sim, sim. A diferença é que lá eles só fazem casa, mas é bem parecido. Que lá tem bem mais casa, né? É engraçado, você tem um estoque muito mais homogêneo em casas do que de apartamentos, né? Quando você vai numa cidade americana, é muito comum você ver bairros inteiros tendo sido construídos pela mesma empresa, pela mesma construtora. Com a casa e as casas são idênticas, só muda a cor da fachada. Você tem um estoque muito mais homogêneo. Isso muito escalável, né? Rápido, volume. É super escalável e é fácil de precificar. Cara, a diferença de uma casa para outra é muito pequena. Mínima. Entrando um pouquinho nessa questão até de setor imobiliário, João, a diferença de lá para cá, principalmente, acho que a gente vem aí de uma longa crise no setor imobiliário, né? Tinha grandes expectativas da gente começar a retomar em 2020, esperando um novo ciclo, aí, recuperar as vendas reprimidas, pequenos investidores podiam se dar bem, investindo, por exemplo, também em fundos imobiliários ou ações em incorporadoras e shoppings, que é até um problema hoje que a gente vem vendo de fundos de shoppings aí até não pagando dividendos. Mas, enfim, a retomada no crédito imobiliário também, com a queda de taxa da Selic, que fazia com que os financiamentos caíssem em menores níveis da história. A gente está vendo esse ano que talvez aí role um financiamento de 6% a 8%, uma taxa super boa. O preço médio do aluguel estava mostrando uma aceleração, ou seja, desde 2013, a gente viu que o ano passado foi pela primeira vez que subiu mais que a inflação. A alta real foi de basicamente 0,6% ao ano acima. Então, mais próximo do business da Loft, né, o preço médio de venda ainda estava sofrendo queda. Era esperado alguma coisa mais alinhada com a inflação nesse ano. E aí, no entanto, um dos setores, agora, 2020, esperando aí um grande recomeço ou uma grande aceleração em 2020 comparado com os últimos anos, veio o impacto aí da pandemia, previsão de um ponto morto, basicamente, por conta de todos esses desdobramentos que a gente vê, né? De andamentos físicos que não acontecem mais, e muito legal o que acontece na Loft, que você consegue, por exemplo, já fazer esse trabalho e ter essa experiência antes, não precisa ser pessoalmente, mas as pessoas perdendo seu emprego, renegociando custos, serviços, faturamento reduzido, pelo que a gente pôde analisar o PIB da construção civil, que estava previsto para cerca de mais 2,9%, está estimado já para uma queda de menos 3% ou pior. Sendo assim, uma esperada ainda uma retomada lenta, né? Porque o setor de imóveis é um pouquinho diferente do que a gente espera do comércio, por exemplo, que espera-se começar rapidamente, mas a compra de um imóvel não é uma decisão tão rápida, então aí é esperado. E há os que dizem o contrário, né? Por uma série de fatores também há os que dizem que a retomada vai ser um pouquinho melhor do que se espera. Então, a gente vive todo mundo aí dando suas opiniões, cada um com a sua bola de cristal dando suas opiniões, mas para você que está imerso nesse setor, quais são os cenários que você vê? Se tem prismas positivos nisso? Como é que está o setor? Qualquer pessoa que fale com veemência o que vai acontecer, cara, tem grande chance de estar errada, né? O que a gente vê, quando a gente olha... Primeiro, quando você fala do mercado imobiliário, é algo muito amplo. E aí você tem vários cortes, segmentos, localizações e assim por diante. Quando você fala do mercado imobiliário comercial, cara, acho que a turma vai tomar alguns anos bem difíceis pela frente. Quando você vê de varejo, escritórios, dança da relação das pessoas com os escritórios e com suas casas, etc. Acho que vai ser o período mais difícil, assim. Do ponto de vista residencial, eu acho que tem uma coisa que vai mudar realmente, que é a maneira como as pessoas se relacionam com as suas casas. Eu mesmo, cara, troco de apartamento com alta frequência e eu adoro o que a gente faz, né? Além de fundador, eu sou um super usuário do modelo da Loft também. Mas eu nunca tinha passado tanto tempo na minha casa. Cara, a gente tira férias, você viaja, né? Você tem feriado, você viaja. E isso muda a maneira como você se relaciona com a sua casa. E você valoriza a casa de forma diferente e assim por diante. Os espaços, tanto que uma coisa que a gente tem visto é que o volume de leads para a nossa divisão de reformas para terceiros, que chama-se Decorate, cresceu bastante durante a pandemia. As pessoas estão em casa, começam a olhar em volta e falar, putz, eu preciso colocar um home office aqui, eu quero reformar o banheiro, eu quero reformar a cozinha. Então, a gente tem visto um crescimento importante nessa demanda. Falando especificamente do mercado residencial, onde a Loft atua, a gente tem um estoque, uma posição de estoque altamente defensável. Então, assim, a gente atua
atua principalmente em bairros mais consolidados, fazendo compras de estoques que são ativos líquidos. A gente tem uma segurança grande em termos de que tipo de ativo que a gente está investindo no final das contas. Quando você olha o mercado residencial como um todo, e aí você olha uma grande média, até você vê quedas de preço, ou o preço não voltou a subir, mas quando você faz um corte, você coloca bairros como, sei lá, Ipanema, Leblon, Jardim, Itaim, Vila Nova Conceição, por exemplo, você vê que o comportamento de preços desses bairros é completamente diferente dos outros. Então, você tem um portfólio que foi precisamente escolhido exatamente porque uma das coisas fortes do modelo de negócio é ser um modelo mais defensável quando você tem uma situação mais difícil. Mas, cara, isso posto, o outro lado da moeda também, que a gente realmente está animado, que você mencionou também, são os juros historicamente baixos que nunca chegaram nesse patamar no Brasil. E a gente ainda acha que vai baixar mais. Isso tem um impacto muito, muito positivo sobre o mercado imobiliário como um todo. É claro que eu ainda acredito que o saldo hoje está mais negativo, né? As pessoas estão sendo mais cuidadosas a tomar uma decisão de longo prazo que uma decisão de comprar um apartamento. Mas a nossa visão é que a gente, terminando um pouco esse prazo de quarentena, a gente encare e comece a ver uma retomada mais rápida, muito mais em formato de V do que em formato de U. E por que a gente acredita nisso, cara? Um é que, desde que eu nasci, pelo menos, o Brasil está em crise, né, cara? Então, a cada 2, 3 anos, a gente passa por um ciclo diferente de crise. Então, eu acho que o Brasil, como um todo, os brasileiros são muito mais resilientes e sabem lidar melhor com uma situação difícil de crise do que boa parte dos países que tiveram ciclos positivos muito mais longos do que o nosso. E isso faz com que a gente consiga, enfim, e acho que também você vê isso nas nossas taxas de empreendedorismo, de inovação e assim por diante. Eu acredito que a gente vai ter uma retomada rápida no ponto de vista do mercado imobiliário residencial, mas cenas dos próximos capítulos, vamos acompanhar para ver, assim. A gente teve uma super sorte de ter feito essa rodada recentemente, então a gente está numa posição confortável também, que a gente não teve que demitir ninguém, não teve que reduzir o salário de ninguém, e isso, de novo, mostra que a gente está muito confiante de que as coisas vão voltar ao normal numa velocidade razoável. Excelente, João. Você falou algumas coisas que vocês estão fazendo agora, no momento aí, com essa crise de saúde, que na verdade vocês estão conseguindo segurar a equipe, cortar o salário, que é uma notícia realmente muito positiva. A gente até percebeu que o Flora está muito ativo, né, nas redes sociais, até a equipe de vocês está ajudando, imagino, em alguns relatórios bem completos, justamente o que a gente está vivendo aí nos hospitais, né, a parte toda da saúde. Que outras ações vocês estão fazendo agora? E até a minha curiosidade é no sentido de o que vocês estão focando agora mais, dado que, em geral, a atividade econômica está mais baixa. Falando de corona especificamente, primeiro a gente teve um cuidado muito grande para proteger o time todo, então colocar as pessoas em casa, monitorar todo mundo. Enfim, a gente está comprando testes e semana que vem, quem quiser pode fazer teste na Loft também, ou a gente vai fazer um sistema de drive-thru para as pessoas fazerem um teste. Bacana. A gente vai estender para famílias dos colaboradores também. Então, excelente. O outro lado, a gente fez um fundo também importante para os fornecedores de obra. Então, a gente sabe que são empresas menores, com menos estrutura e menos fôlego, e que, enfim, às vezes estavam com 30, 40 obras nossas e muitos condomínios pediram, a gente já tinha tomado essa decisão, mas alguns condomínios pediram para a gente parar as obras durante o período da pandemia, e aí uma parte dessa turma ficaria sem receber, mas a gente continuou fazendo pagamentos por meio de um fundo que a gente criou também para proteger essas pessoas, e a gente continua com nossa atividade de compras e vendas, cara. Então, a gente está procurando deixar as coisas o mais próximo do normal, apesar de estar passando por todo esse cenário. Uma coisa que eu acho que tem feito a diferença é realmente a gente reafirmar essa postura de que a gente continua fazendo a aquisição dos imóveis e tudo, e que a gente está colocando essa energia grande também nos processos de venda mais digitalizados. Quem precisa comprar, possa continuar comprando nesse período. E aproveitar também para colocar um pouco da casa em ordem. Então, acho que o que a gente fez também foi realocar algumas pessoas de times diferentes que estavam um pouco mais ociosos, para times que estão um pouco mais ativos, para ajudar a gente também a ajustar alguns processos que precisavam ser ajustados. Acho que essa composição de fatores aí que a gente tem vivenciado. João, agora tocando até nesse ponto que você falou, pessoas, né? Vocês estão super focados em pessoas, isso me remete ao tema cultura. A gente viu o LinkedIn com mais de 600 funcionários, ou seja, um crescimento muito rápido em pouco tempo. E aí, quando a gente vincula crescimento rápido com pouco tempo, levanta a bandeira do alerta, geralmente, de cultura, né? Com cerca de 1 ano e meio, vocês já podem dizer que vocês têm uma cultura
sólida, qual seria a cultura Loft, por assim dizer? Acho que, primeiro, cultura é algo que você vai consolidando ao longo do tempo, né? Então, sólida é relativo, mas acho que a gente tem uma cultura muito forte, porque ela foi construída a milhares de mãos, no final das contas. A gente teve um primeiro draft inicial comigo, com o Flávio e com o Mate, de vários acordos e coisas que a gente acreditava que eram importantes para a gente. Depois, isso foi evoluindo num documento muito mais completo que a gente tinha feito inicialmente e com participação de cada vez mais pessoas. Grande parte do time hoje contribuiu para a construção da cultura que a gente tem. Então, isso ajudou para que as pessoas se sentissem mais donas daquela cultura que está sendo construída e que tivessem um papel também relevante na construção da cultura. Acho que esse é um aspecto importante. O outro, acho que é uma cultura de liderança pelo exemplo, que é muito forte também. Então, é algo que a gente tem desde o começo e que a gente continua colocando em prática, que é muito forte. Acho que a gente tem um lado importante também de ter um viés muito forte para a execução. Mesmo a empresa tendo crescido bastante em número de pessoas, a gente tem esse viés de urgência para entregar as coisas com uma velocidade muito boa, com qualidade, mas com uma velocidade muito, muito grande, que é realmente um viés para a execução importante. Tem o lado da paixão pelos nossos consumidores, e aí a gente fala de não só das pessoas que estão comprando, vendendo os imóveis, mas também para outros stakeholders como o nosso canal de vendas, de criar todo um environment melhor para essas pessoas que trabalham no mercado imobiliário. Acho que esses são alguns dos pilares assim que a gente destaca assim de cultura. Mas isso, a cultura também é um ser vivo, né, cara? Ela está sempre em construção. E num momento como esse, acho que a nossa cultura é colocada em teste, assim, né? E o que foi muito legal é que, o lado de ter uma cultura muito tech, a gente é uma empresa de tecnologia, logo que a gente colocou as pessoas em casa, cara, que foi bem no comecinho, a velocidade de ajuste, de adaptação do time foi incrível. Então, assim, vários times começaram a funcionar, às vezes, até melhor do que eles funcionavam de forma presencial, a dinâmica e a interação entre as pessoas, então, está sendo muito surpreendente de forma positiva, assim. Então, estamos bastante satisfeitos. Bacana. João, tem rituais ou cases específicos que você pode dizer sobre o lance da cultura na Loft? Desde o processo de seleção, então, quando a gente vai entrevistar uma pessoa, a gente leva em consideração alguns pilares de cultura para avaliar se essas pessoas têm afinidade com a cultura ou não. A gente tem alguns rituais também da liderança da Loft, de criar também princípios e revisitar os princípios de liderança que a gente tem dentro da companhia, de novo, de forma conjunta. Eu acho que é engraçado, mas no começo eu acho que você tinha um push de fazer com que essas coisas fossem mais naturais. Mas quando eu olho hoje em volta, vejo que está muito no dia a dia já. Então a gente conseguiu colocar isso no dia a dia da turma. Então tem alguns rituais que são para reforçar. A gente tem, sei lá, encontros a cada 15 dias, a gente tem um evento que chama Rooftop, onde todo mundo se encontra virtualmente. Antes da Covid já não cabia no nosso espaço de eventos a quantidade de pessoas. Então muita gente já assistia pelo Zoom, que é algo que reforça também a cultura. Tem todo o processo de onboarding que a gente faz quando chegam pessoas novas também. Não existe uma ação só, um ritual só. É um conjunto de ações, mas eu vejo que a gente pratica todos os dias, desde em reuniões, como você ser mais objetivo, como você ser mais ágil. Estou pensando até nas pequenas ações assim que a gente consegue ver a cultura refletida no dia a dia. Realmente, você estabelece uma cultura de início, né? Isso fica como pilar, fica muito claro para todo mundo o que a pessoa precisa entregar em termos de cultura para ter o resultado que a empresa quer, né, em geral. Então, essa transparência e essa clareza é muito importante para o crescimento da empresa. Falando em crescimento, né? Crescer muito rápido é bom, mas também traz dores, né? Muitas pessoas sabem que também tem uma parte que você está crescendo rápido, mas podem surgir coisas que você não estava prevendo. Você tem algum aprendizado que você tiveram aí nessa trajetória de crescimento acelerado que você pode compartilhar com a gente? Eu acho que a gente mudou muita coisa em muito pouco tempo. E no começo, algumas dessas mudanças frequentes eram vistas de forma ruim, mas o legado disso, essas mudanças frequentes, são fruto do crescimento muito rápido. Para a gente conseguir escalar na velocidade que a gente escalou, a gente teve que mudar as coisas muito rapidamente. Mas o legado muito positivo disso, cara, é que a gente fala que não existe nenhum cargo na Loft que seja permanente. Todos os cargos de todas as posições são interinas. E o time inteiro tem isso no sangue. Tem pessoas da Loft que já tocaram, sei lá, 6 ou 7 times diferentes, ou já sentaram em 6, 7 cadeiras diferentes. Isso porque a gente tem uma agilidade muito grande de entender que quando as coisas não estão indo como a gente esperava, a gente
consegue ajustar rapidamente ou se ajustar rapidamente e se adaptar para uma nova realidade. E aí eu acho que isso é algo que a gente vem escutando muito esses dias sobre quem vai conseguir superar bem a crise. Não é o mais forte ou não é só quem tem mais dinheiro, mas é quem é capaz de se adaptar mais rápido. Isso está muito no DNA da Loft. E isso aconteceu porque a gente alterou e modificou muita coisa num curto espaço de tempo. Eu acho que isso é muito, muito positivo. Você vê que as pessoas conseguem, os processos, as pessoas, os times, conseguem se reinventar numa velocidade muito, muito grande. Então, aconteceram sim muitas coisas por conta da velocidade, mas a gente conseguiu ser ágil em consertar essas coisinhas que estavam quebradas. Ou seja, de um crescimento extremamente acelerado, com alguns problemas que vão surgindo, surgem outputs positivos, esse lance que com certeza vai ficar aí na Loft enraizado. Um outro ponto que eu achei muito legal que você falou, porque muitos empreendedores às vezes gostam de botar a goela abaixo valores que são deles, e vocês abriram isso para fazer a quatro mãos, junto com a empresa, para a empresa fazer parte disso. Acho que isso é um tema muito legal para empreendedores que estão assistindo a gente. E, tipo, não tenta enforçar os valores, não adianta ter valores bonitinhos na parede sem você vivenciar eles de fato. Então, como você falou, vocês vivenciam nos micro detalhes, em reuniões, em como ser mais objetivo, na contratação. Isso começa lá atrás, né, no filtro das pessoas que vão entrar de acordo com a cultura que esse pessoal tem. Eu acho que cultura, na real, é uma coisa para você pensar assim no D-1 antes de abrir uma empresa, que você já tem que, tipo, ter em mente o que você espera de pessoas juntas no seu time. E daí também conectando com o seu primeiro ponto de ter pessoas tão fortes ao seu lado, né? João, curiosidade, quais livros mudaram a sua vida, bicho? Ao longo do tempo, assim, né, tiveram alguns livros que me marcaram, assim. Logo que eu comecei a entrar no mercado imobiliário, até tem um livro, estou até olhando aqui, que é de um cara chamado The Rules, chama Real Estate Riches, que acho que foi muito legal, foi a introdução, assim. Eu gosto de negociação também, e acho que a capacidade de você negociar é muito importante para qualquer posição que você tem, desde do estagiário ao CEO, a quando você está comprando, vendendo uma empresa, ou um apartamento, ou um negócio, assim por diante. E aí tem um livro chamado Never Split the Difference, que é muito bom também, que é de um cara, o autor, ele era um hostage negotiator do FBI. Ele é ótimo porque sempre você tem essa frase de que, cara, no final, vamos dividir a diferença aqui, vamos meiar. E ele falava assim, cara, eu não podia falar assim, tem 10 vítimas sequestradas, eu falo assim, não, mata 5 e me dá 5. Ele não tinha essa possibilidade, né? Eu aprendi bastante também com esse cara. Eu gosto muito também do Hard Things About Hard Things. Acho que esse foi um que... Esse é o concurso. Participou de todos os episódios, esse livro. Eu gosto muito do Principles também, que acho que deve aparecer bastante também nas conversas todas aí. E sobre cultura, cara, terminando de ler o What to Do is Who You Are, do Ben Horowitz também. Segundo. É um livro bem legal sobre cultura, assim, que basicamente é liderança pelo exemplo, né? É muito, muito legal. Sensacional, João. Para quem está escutando a gente, não se preocupa, a gente sempre bota aqui todos os materiais, todos os livros que esses caras incríveis aí compartilham bem na descrição. Para finalizar, cara, agradecendo o seu tempo que já está estourando, a posição que eu gosto de botar os empreendedores que passam por aqui, que é basicamente você em rede nacional, todos os empreendedores e investidores do Brasil, de olho no João. Você tem 30 segundos, que mensagem você passaria para eles nesse momento? A mensagem é que eu acredito muito, desde o começo da minha carreira, eu sempre quis empreender. Então, eu trabalhei em uma empresa só, mais tradicional, desde então, basicamente, eu estou empreendendo. Acho que para toda a turma que acredita está começando a empreender, ou está tendo uma ideia de empreender, vocês são os caras que fazem a diferença, vocês que trazem inovação, vocês que quebram o status quo. Então, quando eu olho para trás, eu olho várias pessoas que eu admiro bastante, assim, que acabaram adotando outras carreiras, mas que, por não querer tomar o risco de empreender, eu tenho certeza que teria muita gente que teria alcançado muito, muito sucesso empreendendo, assim. Então, acho que a minha mensagem é, tipo, se você tem uma ideia e tem vontade de fazer acontecer, acho que não tem idade, não tem momento certo ou errado. Eu criei uma das empresas que mais me ajudou a chegar até aqui, que foi a Maison, no pior momento da crise imobiliária que o Brasil já vivenciou, que foi em 2016, e recomendo para quem tem uma ideia para tirá-la do papel, colocar a sua ideia de pé. Porque o tempo passa rápido, quando você olhar para trás,
atrás, você pode se arrepender de não ter começado uma história dessa. Sensacional. Fantástico, João. Espero que nessa crise surjam mais empreendedores, mais Joãos, que consigam assumir riscos, entender problemas enormes como vocês entenderam no mercado imobiliário. João, foi um baita de um prazer ter sua participação aqui. Passamos por tudo, do crescimento acelerado da Loft, do mercado, das inovações que estão por trás, de um tema que para mim é super, hiper importante, que é a cultura. Muito obrigado por todos os conhecimentos. É um prazer. Segura as pontas, investidores e empreendedores nesse momento de crise, que quando passar vai ficar bom para quem conseguir segurar, se ajustar e se adaptar, como você mesmo falou. Vai passar, cara, com certeza. Super obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa de vocês também. É muito importante nesse momento a gente passar essas palavras também positivas e lembrar de que a gente já passou por crises muito duras. No Brasil, a gente é especialista em lidar com crise, cara. Daqui a pouco vai passar e a gente vai lembrar isso aqui levando vários aprendizados muito bons. Fechado. É isso aí. Muito obrigado, João, pela participação. Tchau, João. Valeu, Tchau. obrigado. Abraço. Tchau. Abraço. Muito obrigado por ter assistido mais um episódio do Na Linha de Frente. Episódio de hoje com o João Viana, um dos cofundadores da Loft, que é uma empresa que cresceu num ritmo extremamente acelerado. Legal também saber de todas as inovações por trás, como essa transformação digital vem atingindo vários segmentos de startup, também vem atingindo o segmento imobiliário. Como sempre, a gente vai botar todos os materiais bem aqui na descrição e não esquece de seguir o nosso canal para ficar atento aos próximos episódios. Até breve!